Sabe qual é o jeito real de manter uma rotina saudável o ano inteiro, sem se esgotar? Não é sobre começar o ano perfeita, é sobre construir uma vida que seja sustentável emocionalmente, especialmente sendo mulher, né, com tantas cobranças internas e externas. Vem comigo nesse vídeo e aproveita e se inscreve no nosso canal, que a gente tem vários vídeos sobre psicologia na prática no dia a dia. Então você começou o ano com várias metas, uma rotina perfeita, uma alimentação, né, um exercício físico, aquela organização. Mas talvez agora já percebeu que não está conseguindo sustentar tudo isso. E talvez você tenha pensado, né, eu não tenho disciplina o suficiente. Mas e se eu te contar que talvez o problema não é necessariamente você, e sim o jeito que você está tentando viver, tudo que você está tentando colocar ali, que quer fazer dar certo a todo custo. Todo ano começa com uma expectativa, né? A gente carrega várias coisas que a gente quer fazer e acredita que vai dar conta de fazer tudo e ainda melhor do que já fez, né? Dos outros anos. Talvez uma vida mais organizada, uma rotina que seja perfeita, né? Ou aquele autocuidado necessário, mas que talvez seja impecável. O problema é que a motivação, né? Tudo aquilo que nos dá realmente vontade de começar não sustenta um comportamento a longo prazo, não sustenta um comportamento sustentável que vem da repetição, do contexto que estamos e também da regulação emocional. A gente cria rotinas baseadas em quem a gente quer ser, mas a gente tem que olhar para quem a gente é, para o que realmente está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes não adianta eu ter uma perfeição lá de uma rotina quando ela não cabe dentro do meu contexto. Ou mesmo, só porque eu vi outra pessoa fazendo, eu vou fazer igual, vou tentar fazer da mesma forma. Talvez não vai dar certo. E ainda a questão da regulação emocional, que é aprender a lidar com os erros e frustrações e recomeços. Então vamos falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo e espero que você curta lá. E aqui entra uma parte que quase ninguém olha, tá? Que são os valores. Na psicologia a gente entende que valores não são necessariamente metas. Os valores são a direção da nossa vida, o que a gente quer fazer. Um valor, por exemplo, é eu quero ter saúde. A meta vai ser, quero treinar, então 5 vezes na semana, para que eu possa sustentar essa meta e aí ir ao encontro desses meus valores. Porque se eu não tiver isso em mente, qualquer dificuldade já vai virar motivo para mim desistir. Os valores vão sustentar o nosso comportamento, mesmo quando a motivação, né, a motivação inicial principalmente cai. E esses valores são coisas que eu acredito que são indiscutíveis para mim, que são muito importantes para mim, como foi o caso da saúde, às vezes como é o caso de família, como é o caso de sinceridade, de honestidade, de amor. São todos valores que vão conversando com quem a gente é. E não adianta eu pegar e olhar, porque o meu amigo tem isso e gosta disso, eu também quero gostar disso. Eu preciso entender se isso faz sentido. E esse fazer sentido é o que nos aproxima de identificar o que é importante pra gente. Às vezes até parar e se perguntar, né? Se eu pudesse escolher um dia perfeito da minha vida, um dia muito legal da minha vida, quem estaria nele? Como seria esse dia? O que estaria acontecendo? Assim eu já consigo me imaginar ou consigo acessar um pouco mais quais são os meus valores. E aí, quando a gente tem, então, claro, os nossos valores, e aí estabelece metas a partir disso, é mais difícil que a gente recaia na desistência ou que qualquer motivo seja motivo para eu evitar. E aí entra a disciplina, né? Se eu tenho o meu valor certo, eu tenho uma meta legal, eu consigo fazer isso na maior parte do tempo. Só que muita gente acredita que disciplina é fazer todos os dias da mesma forma. Isso não é disciplina, não, isso é rigidez. Na psicologia, a gente vai entender que existe a rigidez, que é uma baixa adaptação da realidade, e a flexibilidade, uma flexibilidade psicológica, que é a capacidade de ajustar o comportamento ao meu contexto, ao que está acontecendo mesmo. Mesmo que eu estabeleci lá x coisas para fazer, desta forma, com esta rotina, acordando neste horário, coisas acontecem ao meu dia a dia. E se eu ficar presa somente a essa rotina rígida, provavelmente no primeiro dia, no segundo dia lá que outras coisas do nosso contexto acontecem, eu não vou conseguir realizar, vou ficar muito frustrada. Ao contrário disso, eu tenho um valor, uma meta estabelecida,
uma base, né? Uma ideia de como eu quero colocar isso em prática, eu vou conseguir flexibilizar a partir do que está acontecendo. Eu até tenho uma rotina, eu até tenho um modo de fazer aquilo, mas se coisas acontecem, eu tenho plano A, plano B, plano C. Por quê? Porque é importante, eu não quero deixar, eu não quero abrir mão, mas eu vou fazer isso da forma que é possível hoje. O que torna os comportamentos e as rotinas mais sustentáveis, ou seja, que eu consigo sustentar ao longo deste ano. Não adianta começar a fazer um monte de coisas e ter coisas muito rígidas e funcionar na primeira semana e na segunda, já na terceira já não deu mais muito certo e na quarta já desisti, porque aí, além de não estar conseguindo fazer, eu já tô começando a ficar muito chateado, muito incomodado comigo mesmo. Pessoas emocionalmente saudáveis não são aquelas que fazem tudo certinho, mas aquelas que conseguem se adaptar, conseguem adaptar o que querem sem abandonar o que é importante. Se você só consegue manter sua rotina quando tá bem, você não tem uma rotina, tem um cenário ideal. E é isso que a gente precisa começar a ajustar melhor. Refazer a minha rotina quantas vezes for necessário, mantendo o que é importante, mas ajustando ao contexto. E aí cuidar com aquelas metas, né, altas, então, que não consigo manter. Porque aí eu não consigo sustentar, começa a me frustrar, começa a me criticar, e quando vê eu me abandono. E isso não é falta de disciplina, na verdade é esse ciclo de autocrítica que desorganiza o meu comportamento em vez de ajudar. E essa autocrítica vai ativando o estresse. O estresse reduz nossa capacidade de autorregulação, que é a questão emocional que está lá por trás, né, no fim dessa equação. Você não falha porque não tem força, você falha porque está emocionalmente sobrecarregado. Além disso, não tem como falar sobre rotina sem antes falar do básico, o que é o nosso corpo. Por exemplo, né, a privação de sono, ela piora muito a atenção, o humor, este autocontrole. Sem o sono, o cérebro entra em modo sobrevivência e não no modo disciplina. Ele vai fazer tudo que precisa ser feito fisiologicamente, enfim, e não aquilo que tu colocou na tua rotina, aquilo que tu, né, entendeu que vai ser melhor pra ti. Assim como uma alimentação, que com uma baixa energia a gente fica mais irritado, inclusive mais impulsivo. A gente não precisa comer perfeito, né? Mas precisa comer saudável, o suficiente para sustentar uma energia. E o mais ainda, né, que é o movimento, algum tipo de exercício físico que com certeza regula o nosso humor, não pensando em movimento como estética, mas sim em regulação emocional. E ainda por fim, quando a gente fala em rotina, não dá para ignorar o contexto de nós, mulheres, que temos múltiplos papéis como profissional, emocional, familiar, uma carga mental invisível. E aí esse autocuidado geralmente tem a tendência a ficar em último lugar. A nossa socialização, né, feminina, o cuidado com o outro, vai sendo prioridade em vez do cuidado comigo mesmo. Talvez até uma necessidade de dar conta de tudo como uma validação externa. Mas você não está só tentando organizar a sua rotina de modo geral. Você, mulher, está tentando equilibrar todas essas expectativas internas e externas o tempo todo. E a gente se cobra por não dar conta de algo que, às vezes, de forma realista, né, é demais, nem é possível. E quantas coisas, quantas demandas a gente dá conta e ainda assim acha que não fez o suficiente. E ainda assim acha que não teve a tal da disciplina, né? E aí a gente lembra que isso tudo é uma inteligência emocional aplicada à nossa vida, ao dia a dia. Eu ter flexibilidade não é falta de disciplina, mas é encontrar uma forma de sustentar todas as coisas que são importantes para mim. Eu cuidar com a minha autocrítica também é uma forma de autorregulação emocional e de inteligência emocional. A gente precisa ajustar as nossas metas conforme o que está acontecendo com a gente, a nossa energia. E às vezes, se necessário, dar um passo para trás, reduzir sem se abandonar. Continuar fazendo mesmo imperfeito, mesmo sabendo, tá, não ficou tão bom assim, mas tá o suficiente para esse momento. Que é ter essa constância, não parar de fazer, mas reaprender, né, e recomeçar tantas vezes quanto for necessário. Eu acho que, para mim, a forma mais bonita, né, de dizer que a pessoa tem constância é ela conseguir continuar
recomeçar, fazer quantas vezes for necessário. E a mudança de comportamento, ela não é linear, né? Recaídas fazem parte do processo. De novo, o problema não é isso, é desistir porque você precisou recomeçar. E aí, já te convido a pensar, tá? Talvez esse ano não seja sobre dar conta de tudo, mas sobre construir uma vida que você consiga sustentar e que seja realmente a vida que você quer viver. Uma rotina que respeite você.